Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 465. E nós estamos falando da influência dos espíritos na nossa vida. Especificamente, nesse momento, sobre a influência maligna, Estamos sujeitos à influência de espíritos inferiores. Como se dá isso? Então, Kardec formula uma série de questões para que nós entendamos melhor esses processos, que podemos chamar de obsessões, são obsessões simples ou algumas mais severas, até a subjugação, que é o efeito mais intenso da obsessão. E nós vamos entendendo como isso se dá de uma forma bem sutil. Começa com sutilezas e vão se agravando, mas sempre começa com os pensamentos. Então, vamos lá. Questão 465. Com que objetivo os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Para nos fazer sofrer como eles. Então, nem sempre o processo obsessivo ele se realiza por divergências entre dois seres. A maioria deles é. Então, sentidos de vingança, desejos, falta de perdão, desejos de vingança que levam à perseguição e à crença do espírito obsessor de que ele só será feliz quando o outro tiver sofrido. Mas em alguns casos, o espírito é sofredor. A pessoa está vivenciando no plano espiritual aflições e desgostos, tristeza, e ela acaba, por afinidade, compartilhando esses sentimentos com outras pessoas. Às vezes não tem nenhum tipo de relacionamento entre elas, mas só por ver a pessoa feliz, aquele espírito se sente ofendido e vai ali e começa a exercer a sua influência. É a mesma coisa que aquela criança ou adolescente ou pessoa adulta, não se sabe, que passa pela rua, vê um carro novo e risca o carro. Ela nem sabe quem é o dono do carro, mas a riqueza do outro a ofende. Então, como ela é infeliz, ela impõe a infelicidade para o outro desta forma. Então, deixa de ser um processo ainda de ignorância, de dureza de coração, que a gente chama de maldade, mas que ainda é mais ignorância do que maldade. 465A. E se diminui os seus sofrimentos? Não. Fazem-no por inveja, ao verem seres mais felizes. Então eu acabei respondendo a 465A, que já fizemos esse comentário. Então, não é maldade e nem para diminuir, aliviar o seu sentimento. É simplesmente por não conseguir aceitar que o outro está numa condição melhor do que ele. Então, por inveja, como ele coloca aqui. 465b. Qual a natureza do sofrimento que querem que os outros experimentem? Os que resultam dos seres de ordem inferior, afastados de Deus. Então é aquela situação. Quando nós nos aproximamos das leis de Deus, nós criamos em torno de nós uma aura de luz. Então a pessoa que é amorosa, que é branda, que é pacífica, a pessoa que é caridosa, ela acaba gerando em torno de si uma atmosfera positiva. E aqueles espíritos inferiores que têm essa necessidade de levar o seu sofrimento, não se conformam com a própria dor e deseja que o outro sofra também, já que ele não consegue ser feliz, que outros sejam infelizes como ele é, ele vai realçar justamente essas escorregadas que nós damos em relação à lei. Quando nós deixamos de ser misericordiosos com o nosso semelhante, quando nós não conseguimos perdoar determinada situação, quando contrariados nos deixamos irritar. Então, todas essas atitudes nos afastam da lei de amor, da lei de Deus. E é através delas que esses espíritos acabam nos influenciando para que nós nos sintamos mal. Então, são perturbações, que é o início do processo obsessivo.
466. Por que Deus permite que espíritos nos incitem ao mal? Os espíritos imperfeitos são instrumentos destinados a pôr em prova a fé e a constância dos homens no bem. Tu, sendo espírito, deves progredir na ciência do infinito, e por isso passas pelas provas do mal, para chegares ao bem. Nossa missão é colocar-te no bom caminho, e quando más influências agem sobre ti, é que as atraís pelo pelo desejo do mal. Pois os espíritos inferiores vêm auxiliar-te no mal, quando tens vontade de praticá-lo. Eles não podem ajudar-te no mal, senão quando queiras o mal. Pois bem, se és inclinado ao assassínio, terás uma multidão de espíritos que alimentarão em ti essa ideia. Mas também terás outros que se empenharão em influenciar-te para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor de teus atos. É assim que Deus deixa à nossa consciência a escolha do caminho que devemos seguir e a liberdade de ceder a uma ou a outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. Então, um espírito inferior que traz consigo o mal, ele se aproxima de nós e, mesmo sendo caridosos, mesmo sendo brandos, estando ligados a Deus pela oração, ele consegue que nós desviemos nosso caminho. Opa, isso seria um absurdo diante da justiça de Deus. Os espíritos conseguem nos influenciar? Sim, muito mais do que podeis imaginar, já foi dito antes. Mas essa influência ela vai ocorrer de acordo com as nossas tendências. Para que haja influência do espírito, é preciso que nós tenhamos afinidade com ele. Então, contrariados, nós nos irritamos. Então, entramos em sintonia com espíritos que têm o desejo de ampliar essa situação. Então, nós chegamos em casa e a esposa não fez o jantar. Aí nós nos sentimos ofendidos com isso e começamos a discutir com ela. Ah, por que você não fez o jantar? Você teve o dia todo para ficar fazendo isso? Onde você estava? Muitas vezes nem queremos saber por quê. Só o nosso orgulho faz com que ela tenha que cumprir suas obrigações. E isso, a exigência vem, a irritabilidade. O espírito que está do nosso lado, que quer a discórdia, que quer se vingar de nós por coisas que nós fizemos no passado, ele encontra aí a ferramenta para ampliar isso. Então, nos excita a falar mais alto, nos excita a aumentar a nossa raiva, vai transmitindo pensamentos ruins no nosso cérebro e que nós vamos acatando, porque é esse a nossa sintonia naquele momento. Aí gera discussão. Na mesma situação, estamos bem equilibrados, chegamos em casa, realmente não tem o jantar, aí nós vamos conversar. Oi, o que aconteceu? E ela explica as razões. E nós não nos deixamos irritar. Mesmo que aquele espírito que está dentro do nosso lar e que tem o objetivo de se vingar de nós, queira que nós discutamos, que gerar um conflito, se nós não dermos o primeiro passo, isso não vai ocorrer. Então é isso. Nós somos colocados à prova. Como disse Jesus, né? Os escândalos. Há de haver escândalos. Esses escândalos são essas situações que nos tiram do equilíbrio, que nos tiram a paz, que nos provocam. Para quê? Para medir a nossa capacidade de superá-los. Vai medir a nossa paciência, vai medir a nossa condição de acreditar no outro, de compreender o outro e aceitá-lo, mesmo que ele esteja nos contrariando. Então, isso é fé. Quando nós temos a crença plena na existência de Deus, na sua justiça, então entendemos que cada coisa que acontece na nossa vida, ela vem com o objetivo de nos ajudar a evoluir. Então, nesse sentido, as situações difíceis nos são oferecidas como provas para que possamos aprender através delas. E aí podemos, depois, com o sangue frio, medir o nosso grau evolutivo.
De acordo com a nossa reação, é que nós vamos saber em que grau nos encontramos. Se nós estamos ainda muito endurecidos e orgulhosos a ponto de não aceitar o outro de forma nenhuma, se nós já estamos um pouco tolerantes, se nós sentimos o sangue ferver, mas logo nos controlamos e evitamos o conflito, se nós temos o sangue, deixamos o sangue ferver, realizamos o conflito, mas arrependidos, temos a humildade de pedir perdão. Tudo isso ele demonstra o grau evolutivo em que nos encontramos. Então, os espíritos que estão à nossa volta não vão nos conduzir, não vão conseguir nos conduzir para um lado ou para o outro. Eles dão a sugestão, mas a decisão é nossa. E como foi dito no final da resposta, espíritos protetores, nossos espíritos guias, eles estão próximos também e vão nos influenciar positivamente. Então, nós nos irritamos porque o jantar não está pronto, aí o nosso mentor manda um pensamento assim, pergunta por quê, o que aconteceu, se preocupe com ela. E o outro diz assim, tá vendo? Ela teve o dia todo para fazer o jantar e não fez, ela não tem consideração com você. Qual dos dois nós vamos dar atenção? Aquele que o nosso coração permitir. Então, existe a influência positiva e a negativa, elas se equilibram. Ele coloca no símbolo da balança. A balança está equilibrada. Nós vamos pender para um lado ou para o outro de acordo com a nossa vontade. Por isso, o livre-arbítrio sempre vai continuar sendo respeitado. 467. Pode o homem libertar-se da influência dos espíritos que o impelem ao mal? Sim, visto que tais espíritos só se apegam aos que os chamam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. Como eu disse, nós vamos aceitar a influência daqueles que estão em sintonia conosco. O nosso desejo vai ser respeitado. Se um espírito inferior tem o objetivo de desarmonizar o meu lar e quer que a discussão aconteça, quer que a situação fique enrijecida, tudo isso vai depender das minhas reações. Eu posso chegar em casa e de uma forma serena, fazer uma prece antes de qualquer coisa para eliminar as influências do ambiente de trabalho, do caminho, e chegar em casa e buscar o equilíbrio, porque a luz que há dentro do nosso lar é construída por nós que o habitamos. Então, nós podemos deixar um equilíbrio maior e emanar uma serenidade. E aí os espíritos não vão conseguir nos influenciar para provocar as discórdias, porque estamos bem. Então, não há ferramentas. Sem ferramentas não há trabalho. Então, os espíritos conseguem nos influenciar? Sim, desde que nós ofereçamos a eles as oportunidades. Então, como nós vamos evitar o mal? Agindo com o bem, nos equilibrando, confiando em Deus, tá? Buscando a paz interior. E essa paz ela vai se refletir nas nossas ações e no nosso convívio. Porque uma pessoa, quando um não quer, dois não brigam, né? Mesmo que a esposa esteja irritada, cheia de problemas, se ela vem com uma atitude contrária, mas nós estamos bem, vamos oferecer a ela atenção, paciência, um abraço, e isso vai tornar o ambiente harmônico novamente. Então é dessa forma que nós evitamos o mal, construindo o bem dentro de nós, com o nosso esforço, com a nossa fé de que tudo está certo. Deus nos proporciona de acordo com as nossas obras. 468. Os espíritos cuja influência é repelida pela vontade do homem renunciam às suas tentativas? Que querias que fizessem? Quando não há nada a fazer, eles cedem o lugar. Entretanto, espreitam o momento favorável, como o gato espreita o rato. Então é interessante isso, né? Nós chegamos em casa e queremos não trazer os problemas do trabalho, os problemas da rua. Nós queremos vivenciar a paz dentro do nosso lar, conviver em harmonia, em paz. Então, antes de entrar, a gente já faz uma prece, já procura se equilibrar e entra em casa e os espíritos obsessores que lá se encontram
diante da energia que nós estamos emanando, eles não têm influência sobre nós e por isso podem desistir. Eles vão tentar e, se não conseguirem, vão desistir. Alguns vão embora, mas aqueles que têm uma relação mais exclusiva, quer dizer, são espíritos que estão convivendo conosco porque tem alguma coisa que aconteceu entre nós. Uma ofensa que nós fizemos em outra vida, um comportamento equivocado de outra vida, que trouxe a revolta e a vontade de vingança àquele espírito. Então ele não vai embora assim tão fácil. Ele vai sentir a nossa aura, vai sentir a nossa energia, mas ele não acredita em nós. Ele acha que nós somos ainda aquele que o ofendeu no passado. Então ele não consegue nos influenciar, os seus pensamentos não penetram a nossa mente, porque estamos distantes da afinidade com ele, mas ele não desiste, ele está ali. Como nós temos dificuldade de manter o nosso equilíbrio durante o tempo todo, pela nossa evolução, pelo momento em que vivemos, ele fica aguardando uma oportunidade. E a hora que a gente escorrega, ele está ali do lado. Então, não vamos expulsar os espíritos, ao contrário. O que nós precisamos fazer é mudar nossa conduta para que eles aprendam através dos nossos atos e atitudes. Quando nós emanamos o amor, por maior que seja o ódio, aquela pessoa vai recebendo esses fluidos positivos e acaba vendo em nós um ser diferente. Não somos mais aquele que um dia o ofendeu. E assim, nós vamos ajudando esse ser a se libertar do ódio. É para isso que serve o processo obsessivo, para que haja reconciliação. E Deus nos permite para que tenhamos a oportunidade de resgatar o passado e exercitar o amor ao próximo. Bom, nosso tempo terminou. Na semana que vem nós retomamos a partir da questão 469 e ainda estaremos falando do mesmo assunto. Vamos à prece? Nós vos agradecemos, Senhor, por mais esses momentos em que pudemos ter convosco, pela presença inspiradora dos vossos mensageiros. Que as vossas bênçãos se derramem sobre todos nós e, fortalecidos, possamos vencer a nós mesmos, nos tornando a cada dia um pouco melhores. Muito obrigado, Mestre Jesus. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa semana a todos.